Boa tarde, gente. Sejam bem-vindos. Pois é, boa tarde. Eu já sei que teve uma surpresa para mim aí na aula passada. Vocês Que acreditam ela que eu ainda não não vi? assistiu. Vamos comentar que ela não assistiu. Não, olha, eu procurei no YouTube todo dia. Não tá ainda. Mas eu prefiro ver em casa, porque já me contaram os bafões, assim, que eu vou chorar baldes, assim, então... que o professor é uma coisa, já me contaram, Aí eu prefiro ver em casa e depois eu conto pra vocês. Tá, eu tô procurando... Tá bem quentinho hoje, não, né? Pois é, uma porção de gente aí chorou. Imagina eu. Jura? Não, Chorou eu tô quase também? tirando. Chorou? Eu só não tiro que se eu tirar, vocês não prestam atenção na aula. Mas tá quente. Você tá com o controle? Menina, pois é. Não tô mais na fase do tanquinho, né? Já passei da fase do tanquinho. Ah, é mais ou menos, né? Nessa fase não quero muito mais reverter isso, não. Né? O que a gente faz com uma barriga de tanquinho numa fase dessa da vida? Nada, né? Nada. Ai, não. Muito trabalho, pouco retorno. É verdade, se nós de lavar roupa... Né? Esquece. É. Essa é boa. Ninguém usa tanque. Pra quê? É verdade. Ai, melhorou, né? Adorei. Não, lavar. E vocês estão fugindo do frio, é isso? Vocês estão fugindo do frio? É cantinho? Achei que fosse cantinho para fugir do frio. Nós temos amiga nova, fala pra mim. É, mas você ainda não se mostrou assim, sabe? A de calça? Você já passou pra gente seu e-mail pra gente? Acho que essa de calça são... Você já passou pra gente seu e-mail pra gente passar pra você as coisas? Não? É, e você, já deu pra gente seu e-mail? Não, né, amiga? Primeira aula. Ah, seja bem-vinda. Tá. É, porque vai sempre no início do mês. No início do mês é que roda e vai... É hoje? Então... eu cortei. Ai, pintei também. Dei um chance. Qual é o seu nome? Ei, minha amiga, qual é o seu nome? Fátima. Não, amiga, você já conhece, você já conhece. Gente, Fátima, gente. Fátima. Fátima, amiga nova, começa hoje. Gente, mas vocês estão tão antipáticas com a Fátima. Pronto, deu uma melhorada, né? Não, que eu jogo um confete. Gente, a Fátima. Uhum. Oi, Fátima. Que horror, gente. Que coisa horrível. Hein, Fátima, seja muito bem-vinda, tá? Seja bem-vinda. Foi timidez. Ah, sei como é que é. Mas a gente tem atenção para todo mundo. Boa tarde, vamos começar que tá mais na hora. Já até passou. Evangelho, G. Ixi, o meu superego hoje tá com defeito, olha isso. Vamos lá. Em fazer o bem sem ostentação há grande mérito. Ainda mais meritório é ocultar a mão que dá. Constitui marca incontestável de grande superioridade moral, porquanto, para encarar as coisas de mais alto do que o faz o vulgo, mister se torna abstrair da vida presente e identificar-se com a vida futura. Numa palavra, colocar-se acima da humanidade, para renunciar à satisfação que advém do testemunho dos homens e esperar a aprovação de Deus. Pai de bondade infinita, nesse momento, Senhor, que ligamos os nossos pensamentos a Ti, agradecemos mais uma vez por essa oportunidade de aqui estar, reunidas em Teu nome, para aprendermos um pouco mais sobre nós mesmas e a cada dia melhorar um pouquinho mais. Agradecemos por tantas bênçãos que são derramadas sobre nós
E te pedimos que desperte a nossa consciência para que possamos interiorizar verdadeiramente tudo o que aprendemos aqui e levar para o nosso dia a dia, nos tornando melhores a cada dia, sempre rumo no caminho da felicidade, no caminho do teu coração. Sê conosco, Senhor, hoje, agora e sempre, graças a Deus. Olha, quem está reparando, esta é a terceira semana seguida que sai a mesma coisa para a gente. Lembra que a gente falou na aula passada? É mesmo. Não, mas então foi no outro, se não for isso, foi no outro. Foi no outro, então, que a gente comentou na aula passada. Eu falei, gente, só sai isso. E agora saiu outra leitura com o mesmo teor. Então, negócio da mão direita e mão esquerda, que a gente falou na aula passada? Foi. Então, o que será? Eu já estou assumindo que é para mim. Já foi, então se está vindo atrás é porque Não, é meu. que foi, enfim. É que elas fazem o outro emendado agora. Isso. O povo está trabalhando essa questão aí. Bom, meu povo, 21ª aula, né? Toda encarnação é fruto de um planejamento reencarnatório. Deixa eu desligar que tem um... Sim, ela pode ser compulsória, planejada. Toda encarnação é planejada? Digo por alguém, né? É planejada, assim. É toda. A maioria mas nem toda é. Nem toda é. Existe a compulsória não planejada, o que não significa que vai haver improvisação. Sério. Existe uma lei que a gente conhece, a lei de ação e de reação, de causa e efeito, que vai nos colocar, às vezes, em contextos adequados, sem, porém, que haja planejamento. Às vezes, um exemplo que o Dr. Bezerra dá é exatamente das concepções levianas. A pessoa não tinha o planejamento de ter um filho e tal, mas ela se dispõe a relacionamentos, né, improvisados, e disso pode advir uma concepção. Tipo aqueles filhos do carnaval, filhos do boto. E nesta hipótese, apesar de não haver planejamento, o indivíduo que é ligado àquele casal vai ter as necessidades emocionais, evolutivas, psicológicas, espirituais, compatíveis com a desses pais. Vai dar certo igual. Só que não houve necessariamente um planejamento. Porque nem sempre a gente respeita o nosso planejamento. Como há livre-arbítrio, a gente pode sim conceber um filho sem planejamento. E aí a espiritualidade tem que fazer o quê? Se virar para dar um filho compatível com as nossas necessidades. Então... Não, pelo contrário, como a gente disse, ele vai ser filho com as necessidades que ele teria em qualquer outra relação familiar planejada. Só que não houve efetivamente esse planejamento. As necessidades, como a gente disse, emocionais, espirituais, psicológicas, são as mesmas. Vai dar certo, ele vai desenvolver o que precisa desenvolver, vai dar os problemas que precisa dar, vai trazer a ajuda que precisa oferecer, mas não houve necessariamente um planejamento. Para haver planejamento, é necessário haver previsão daquela concepção. E, nesse sentido, aquilo estava previsto na sua jornada encarnatória. Quando você concebe um filho fora desse círculo, né, de previsibilidade, como a gente falou, os filhos do carnaval, os filhos da micareta, os filhos dos encontros fortuitos, eles não foram planejados, não eram para serem concebidos naquele contexto. O que muda, do ponto de vista prático final, nada, porque o resultado prático é de auxílio mútuo, de aprendizado, de evolução. Mas a diferença é que quando há planejamento, a gente tem a oportunidade de fazer resgates pessoais. Enquanto não há planejamento, a gente faz resgates
da natureza da coisa. A gente vê até na mesa mediúnica mesmo. Às vezes tem os espíritos que vêm, mas eles não seguem o caminho. Eles ficam realmente, são teimosos, enfim, ficam naquela monoideia, não conseguem. Então, chega uma hora que não tem jeito. É isso que a gente fala para eles, né? Chega uma hora que, se eles não forem por bem, eles vão ter a reencarnação compulsória, que é essa que o Nelson está explicando. Ela está perguntando se inconscientemente teve planejamento. Na verdade, às vezes a pessoa busca, ela busca essa necessidade, por exemplo, a de um filho não planejado. E a espiritualidade aproveita esse contexto. É diferente do planejamento, porque no planejamento você realmente, quando encarna, está previsto a quantidade de filhos, em que momento, quem será esse parceiro, quem será esse filho. Então, por exemplo, eu posso ter uma dificuldade com os meus pais de outra vida, eu com eles, que eu venha resgatar nessa. Se não tem esse planejamento, eu vou resgatar as mesmas dificuldades, mas com pais cujos vínculos emocionais, cujos vínculos, né, kármicos, não foram estabelecidos entre mim e eles, mas talvez entre eles e outros espíritos, entende? Como a concepção não estava previsto para aquele casal, eles realmente fazem esses encontros, né? Quem são esses dois? Quais são as necessidades deles? E que espírito filho virá para completar esse triângulo, sendo útil para toda a relação? E aí são trazidos espíritos dentro desse contexto, entende? Não é aleatório, é assim. O indivíduo está numa situação de necessidade reencarnatória urgente, por escolhas que ele fez. Não tem de imediato, o espírito, né? Não tem agora, de imediato, um casal preparado para recebê-lo. Para isso acontecer, precisaria de muitos anos. Mas ele tem uma necessidade reencarnatória muito grande. Vou até trabalhar uma hipótese assim. Vamos pegar a hipótese de um suicida. Ele se suicidou mês passado. E ele tem algum mérito para reencarnar imediatamente para começar o resgate da escolha mal realizada. Só que, às vezes, essa preparação, ela para ser maturada, organizada, demora bastante tempo. E ele tem mérito para reencarnar quanto antes. Nesse sentido, quais são os pais cuja história precisa de um filho nessas condições? Porque muitas vezes também o suicida vem com problemas neurológicos, enfim. Então, tem pais que precisam... Então, eles não vão receber um filho naquela condição, assim, aleatoriamente. Mas ele não tem vínculos kármicos com aquele casal que vai eventualmente recebê-lo. Existe um livro, que é o da Ivone, o Memórias de um Suicida, que narra exatamente isso. A mãe tem, um dos personagens, né, que estão reencarnando, a mãe... Quer falar com alguém, seu João? Gente, seu João está olhando para a gente de uma forma estranha. Seu João, o senhor está me deixando tenso. O que foi? Tem um risco não, né? Se eu chego aqui e fico olhando com essa cara, com um chapéuzinho, eu estou sem chapéuzinho. Se acontece alguma coisa, tá tudo bem, né, seu João? Ah, que susto, seu João. Tem que ver com a Maria Flávia, por favor. Então, olha só. Eu estou dando aula agora. Assim, não foi o que perguntei, né? Foi o que perguntei. É que eu pensei que fosse uma coisa tensa, mas relaxa. Aí Maria Flávia resolve. Eu perdi o que eu estava falando, da reencarnação. Aí deixa eu contar para vocês, eles vão, da Ivone, aí um dos personagens vão reencarnar exatamente com a mãe, que na verdade foi a mulher que ele matou. Mas quem é o pai, que também tem vínculo e também tem responsabilidade? É alguém que não fazia parte dessa história. Ela precisava criar este filho sozinha. Isso traria um sacrifício que era útil para ela. Entendeu? Então bota um pai ali só para conceber? Não, ele tem responsabilidade também. Quem sabe apareceu ali um homem, isso é só cogitação, que isso não está no livro agora que eu estou te falando aqui para frente.
Um homem que precisava valorizar uma paternidade dessa natureza. Era até provável que não valorizasse, mas ele precisava, e ele não valorizou. Então ele a deixou num contexto que ela precisava, com o espírito que ela precisava, e ele recolhe também as consequências que ele necessitava. Então, aí um deles não tinha vínculo, o outro tinha, às vezes nenhum dos dois tem. A gente encontra aqui e ali esparsos exemplos na bibliografia espírita que vão trazer isso. No, qual o nome? Ah, tá, Ícaro Redimido. Santos Dumont, isso. Isso. É. Pode acontecer, né? Pode acontecer. Pode acontecer, ela está falando de quando... E quando o pai nem sabe que foi pai, né? Porque pode acontecer de o pai sequer saber que houve uma concepção ali. Pode acontecer. Mas, nesse caso, a espiritualidade faz as coisas de um jeito que aquele indivíduo não tenha responsabilidade com esse abandono. Porque o livro dos Espíritos é claro de que somos responsáveis na proporção da nossa consciência. Se não temos consciência, ou quanto menor for a nossa consciência, menor também a responsabilidade. Eles não ficam com o espírito atirar. Ela está perguntando assim, no carnaval, aí o indivíduo vai... O carnaval é só simbólico, né, gente? Que isso acontece o ano inteiro, né? Tá bom. Aí eles ficam ali com o espírito embaixo do braço, dizendo, vamos ver aqui quem pode, vamos ver aqui quem pode. Como é que funciona isso, né? Na verdade, nós sabemos que todos nós temos protetores espirituais, todos nós temos uma rede de amigos que nos acolhe. E sim, eles ficam... O André Luiz conta, num dos livros, de uma mãe que ficava atrás do mentor. Eu sempre não lembro o nome da obra, mas a história eu sei contar. Ficava atrás do mentor, que orientava os trabalhos, dizendo, ele precisa reencarnar, ele precisa reencarnar, ele precisa reencarnar. Ele disse, a gente está providenciando, calma. Mas ele está em dificuldade, ele está piorando, ele precisa reencarnar logo. E tal. Até que ele chega e diz assim, olha, surgiu a oportunidade. E ele faz a ligação e ele é um dos espíritos que é abortado. Né? Numa das histórias, o André tem umas 3 histórias de aborto provocado, né? Então, você vai perceber que eles ficam em busca. E o espírito mais evoluído, eles têm uma concepção, uma visualização das coisas muito além da nossa capacidade de enxergar. Então, não é tão improvisado assim, né? Eles fazem essas... Ele só não é planejado, ele não é improvisado, mas também não é planejado. E qual é a importância disso? De por que a gente está falando disso, né? Evidentemente, os conflitos e traumas da infância, que dão origem às personificações parasitárias, são de relevância em tal problemática. Mesmo aí defrontamos, no lar difícil, nas agressões da família, nos vários distúrbios domésticos, a mão da justiça infalível, estabelecendo os mecanismos corretivos para o infrator libertar-se dos débitos, sob a injunção de fugas espetaculares, as quais dão surgimento às construções de variantes personagens que assomam do inconsciente, em processos de defesa do ser frágil e tímido, aflito e receoso. Difícil, né? Joana. Difícil. O trecho é difícil, né? Nem tudo em Joana é difícil, mas esse é puxadinho, né? Vamos olhar devagar. Vamos olhar devagar. Olha só. Evidentemente... Fala. Quer desabafar, filha? Fala. Não, Joana tem uns livros super tranquilos, assim. O próprio SOS Família, né? É bem tranquilo. SOS Família é bem tranquilo. É um livro gostoso de ler. Garimpos de Amor também. Ah, é lindo Garimpos de Amor, né? Garimpos de Amor é lindo. Garimpos de Amor. Tem uns lindos, lindos da Joana.
Tem uma fila de livro de Joana lá em casa para ler, que a gente... Tem uns que somem assim, né? Aí, quando eu encontro, eu compro, mas tem uma lista lá para ler, da primeira fase. Deixa eu só fazer essa fala. Joana tem 3 fases na sua produção bibliográfica. Sabiam disso? Joana, na primeira fase, faz menos livros e mais mensagens. São livros assim com assuntos. Sabe, você pega, são pequenas mensagens com assuntos variados. Não tem nem uma temática norteadora do livro todo. São assuntos os mais variados. São mensagens de natureza evangélica. É a primeira fase de Joana. E aí ela vem a segunda fase, mais doutrinária, discutindo questões doutrinárias. Questões relevantes da doutrina espírita, aprofundando. Aí ela vem a discutir mesmo, né? Aborto, suicídio, encarnação, questões importantes da doutrina. Essas primeiras são mensagens de acolhimento, mensagens, né, de elevação, mensagens bonitas. Depois, questões doutrinárias. E a terceira fase, a fase da maturidade, a chamada série psicológica. São 3 fases que marcam também, são ritos de passagem da maturidade do médium que lhe psicografa. E Divaldo falou da preparação que veio havendo para que eles chegassem à série psicológica. Não foi assim um momento que começou a psicografar questões psicológicas. Ele veio sendo introduzido, orientado, veio estudando questões relativas à psicologia. E Divaldo disse no ano passado que vai haver mais um livro para fechar essa série, que está vindo, que é um livro... Pode falar, já falou, né? Tá. Ele fala sobre... O livro vai falar sobre a sombra. E ele disse que é um livro que vem sendo psicografado aos pouquinhos, há bastante tempo, porque é um livro muito especial. E ele vai falar... Não, vai entender sim, vai entender. É só você fazer, entendendo a psicologia espiritual 1, entendendo a psicologia espiritual 2, você vai entender tudo, né? Como eu disse, normalmente não. Agora, na fase da maturidade bibliográfica, é mais difícil. Ela é muito dócil, simples. Não parece que é o mesmo espírito que psicografa e que psicofoniza, né? Uma das coisas que Joana fala é assim: a meta do indivíduo está na evolução. Evolução moral e evolução, me fugiu a palavra, intelectual. A gente não pode ter a preguiça de enfrentar um livro mais robusto, mais complexo, com vocabulário complexo. Também a doutrina espírita precisa ter livros com esse perfil, porque isso constitui uma meta a ser alcançada. Alguém precisa se propor a trazer uma bibliografia de maior complexidade, porque a complexidade intelectual está na meta evolutiva do indivíduo. A gente não pode ter a preguiça de só ler coisas fáceis. Questões complexas têm que ser tratadas com a complexidade compatível com a temática que lhe impõe. Então, ela fala que essa linguagem não é nem uma necessidade, não é nem um gosto, nem um perfil dela. É uma necessidade da humanidade, ter contatos com livros dessa natureza. E não é só Joana não, meu povo. Vamos lembrar que não é só Joana. O Chico tem um dos livros mais difíceis que eu conheço, que é muito mais difícil que qualquer livro de Joana, que é Mecanismos da Mediunidade. Nossa, Evolução em Dois Mundos também. Também é difícil. Nossa. Evolução em Dois Mundos é muito difícil. Nossa. Também acho bem difícil. Então, né, a gente precisa, não tem jeito. Porém, Joana se preparou para isso. Ela teve uma encarnação integralmente dedicada à sua erudição no conhecimento de diversas ciências. É a história de ela... Oi, tudo bem? É quando ela estava com aquela enorme, gigantesca biblioteca, lida, anotada, estudada,
Feita a tarefa, não precisa se apegar, que não é materialista, ela doou todos os seus livros, lembra? Então, ela se preparou para isso. Houve uma preparação. Muito trabalho, né, amigo? Te dizer que... Fugir do frio, fica à vontade. Vamos voltar lá para o nosso trechinho? Evidentemente, os conflitos e traumas da infância que dão origem às personificações parasitárias são de relevância em tal problemática. A gente tratou disso um pouquinho lá atrás, quando a gente falava dos filhos, e nós dissemos assim, é importante, como já disse Divaldo, fazendo referência a Montessori, que a gente precisa se melhorar, se reformar, antes de a gente ter os filhos. Eu achei muito bonitinho, vou falar, tá? Quando os amigos se inscreveram, aí eu disse assim, que legal que vocês têm filhos. Aí eles disseram assim, não, exatamente, a gente veio se preparar para ter. Achei tão bonitinho. Não é? Não é? Vamos torcer que assim que acabar o curso, vocês vão começar a buscar esse negócio aí, né? Estou constrangendo que ele é tímido, eu estou constrangendo o bichinho, tadinho. Vou ter que dar muita aula, amigo, porque filho gasta, tá? Então, é isso mesmo. Se preparar, essa é a recomendação. E por quê? Porque quando a gente entende, quando a gente tem esta formação que o Joana de Ângeles promove, a gente minimiza muito, a gente minimiza de verdade as consequências desnecessárias do ato de criação. Mas na maior parte das vezes, os indivíduos não têm esse conhecimento da psicologia espiritual. E a gente transfere para os filhos muitas dificuldades que poderiam ser evitadas. Quantos de nós que estamos aqui, a gente às vezes pensa, gente, se eu soubesse disso lá atrás, né, eu não teria feito isso, não teria feito aquilo. Olha quanto rostinho balançando, olha. Aí vai tentar corrigir nos netos. A gente teve essa discussão, lembra? A gente teve aula porque dos avós. O triste é que o filho fica muito chateado com essa história, que vai dizer, comigo você faz de um jeito, com o meu filho você quer fazer de outro, e acha que é de implicância com ele, né? Aí é difícil ele entender a fase da maturidade, né? E ali está isso, olha, evidentemente os conflitos e traumas da infância que dão origem às personificações parasitárias são de relevância em tal problemática. Mesmo aí, e a gente tem que falar da situação da não planejada, né? Defrontamos no lar difícil, nas agressões da família e nos vários distúrbios domésticos a mão da justiça infalível, estabelecendo os mecanismos corretivos para o infrator libertar-se dos seus débitos. Gente, a gente passa por momentos difíceis. O que a gente escuta de história difícil é uma enormidade. De qualquer sorte, a maior angústia, muitas das vezes, não está nem em passar pela dificuldade. É a pergunta do porquê eu vivo isso. Isso é o que traz maior angústia. Porque quando você se vê num contexto de justiça, aquilo pode até dar trabalho, mas não traz uma angústia severa. Eu acho que a angústia está em não compreender o porquê das coisas. Se você tem uma crença efetiva, pela doutrina espírita, de que a gente não vive nada sem dificuldade, isso traz alento, isso traz paz. É isso que a compreensão promove. Para os dois. Ela está perguntando no caso do aborto natural, né? No início da gestação, no final da gestação. É para quem? Para os dois, para o feto, para a mãe, para o pai, para os avós, para a família toda. Para todo mundo. Todo mundo aproveita um contexto desse. Todos aqueles que estão envolvidos em uma concepção que não é levada a termo, aproveitam. Todos.
indispensavelmente. Todos envolvidos nessa concepção aproveitam essa concepção não concluída como a gente esperava. O feto, o espírito reencarnante, né? O pai, a mãe, os avós, a família toda. Quer ver só uma coisa? Uma vez, vi a história de um rapaz que foi muito difícil. Isso depois, ó, eu estou contando que ele me contou, não sei se é verdade, ele disse que disseram para ele, mas a história é boa, assim, pode ser mentira, mas a história é boa e o aprendizado fica. Ela é doutrinariamente correta. Ele disse que numa encarnação foi muito difícil com os pais, muito difícil. Deu muito trabalho, pais amorosos, dedicados, corretos, íntegros, ele deu muito trabalho. E ele pediu para vir numa outra encarnação para ele resgatar isso com aquelas pessoas. Ele veio como segundo filho, segundo a história lá, verdadeira ou falsa, ele veio como segundo filho de pais que tiveram um histórico de desencarnação de 2 outros filhos. Um recém-nascido, com meses, morreu, e um outro com 4 anos de idade, coisa assim, pequeno, né, morreu. Aí vem o terceiro, que é ele, e que tem vida longa, né, vida como a gente espera que filho tenha. Imagina o que são 2 pais que precisaram enterrar 2 filhos. Que tipo de projeções se faz sobre essa criança? De superproteção, de limitação, né? São essas relações parasitárias que são naturais dentro de alguns contextos. E ele fala que eles continuam sendo pais amorosos, porque não dá para tirar isso deles. Não dá para que esses pais venham como pais ruins ou filhos ruins, porque são pessoas que já galgaram essa condição. Porém, ele veio num contexto emocional em que esses pais projetaram sobre ele diversas dificuldades, que ele veio resgatar por responsabilidade sua. Verdadeira ou falsa, a história é bem coerente. E ela fala sobre essas situações parasitárias de que a gente está tratando ali. Entendeu? E como a gente veio falando da questão da sexualidade lá atrás, e a gente falou das consequências nocivas desse comportamento sexual desregrado, entre eles está a concepção não planejada. Por isso a gente precisa falar dessas questões agora. Tá? Isso tudo entra na conta do que representa a família. Estão entendendo? Vocês perceberam que a gente fez uma transição para questões doutrinariamente mais complexas, que a gente vinha numa festinha assim, né? E a gente deu uma transição para questões mais sérias, que merecem um conhecimento doutrinário um pouco mais profundo. Ficou até fácil agora, né? O texto. Vai acabar o pedacinho? Pode ir para próximo. Acho que a ideia já foi. Bem sabemos que as agressões à criança, a agressão da violência sexual, do temor sistemático, geram conflitos e aspirações libertáveis, que na impossibilidade de agir com a energia própria, dão nascimento a entidades que assomam, dominando o inconsciente e realizando-se além das conjunturas impiedosas dessas frustrações de impotência moral, social, econômica ou psíquica. Joana. Está falando sim de agressão contra a criança. Bem sabemos que as agressões à criança, a agressão da violência sexual, do temor, ele vai enumerar essas agressões. Eu vou lembrar de Chico. Ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo. Que, aliás, a amiga estava falando, contribuição da nossa amiga Nelly, que na verdade a frase é atribuída a Chico, mas que não é de Chico. Não foi você que me falou isso? Ela disse que não é de Chico, todo mundo diz que é de Chico, mas não é de Chico e tal. Onde você viu isso? Ela não lembra mais. Nossa, todo mundo diz que é de Chico, né? Adorei. Mas pode não ser, mas como eu digo, é linda a frase e tem a cara de Chico, né? Ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo. Mas a gente pode começar agora a fazer um novo fim. O indivíduo precisou passar por uma violência da infância. Bom, a gente já passou da fase de acreditar que porque era criança, veio puro e tal, e tadinho, foi injustiça, porque a gente já passou dessa fase, né?
Todo mundo já acredita em reencarnação, já entende que, na verdade, aquilo ali não foi à toa. Tá. Mas não é porque ele precisava passar por uma dificuldade que ele não merece acolhida. Aquele que passa por uma dificuldade aguda na infância, como sofrer violência sexual, como sofrer violência física, como sofrer o abandono, como... Gente, vocês viram que tem uma menina, não me lembro onde, que foi resgatada pela polícia, na Europa isso, e as agressões morais e físicas que ela sofria eram tão intensas que quando perguntaram a ela qual é o nome dela, ela disse que o nome dela era imbecil, porque ela não tinha nome, todo mundo a chamava de imbecil. Ela não sabia o próprio nome. Tamanha a agressão que ela sofria, ela só sabia responder pelos adjetivos que lhe atribuíam. Ela não sabia o próprio nome. Então, são situações em que o indivíduo que passa por isso, ele sofre muito, mas a justiça divina não nos permite encarnar para apenas sofrermos. O sofrimento é método, é procedimento pedagógico para que a gente possa aprender, crescer, evoluir, amadurecer. Se é o sofrimento pelo sofrimento, então a gente não alcançou o objetivo. A gente precisa, portanto, fazer dessas experiências de dor um motivo de superação. Tive uma aluna, jovem, coisa de 18, 17 anos, ela fazia faculdade. A gente teve uma conversa um dia que ela falava das dificuldades de estar ali, porque família pobre, um pai que não existia, porque nunca existiu na relação, uma mãe que era muito ausente por conta das necessidades de manutenção do lar, e ela muito cedo começou a trabalhar para poder pagar a própria faculdade, teve que fazer supletivo, e naquela maturidade, e chegou à idade universitária direitinho, ainda que fazendo lá os supletivos dela e tal, com muito sacrifício. Uma pessoa equilibrada, eu diria, mas com um núcleo familiar muito conturbado. Ela deu uma sumida, assim, a partir do segundo período, deu uma sumida. E aí ela apareceu com o corpo quase todo queimado. Numa época que estava com aquela mania de queimar ônibus no Rio, ela pegou ônibus aqui na Barra, indo para Madureira, que era o local onde ela morava e fazia lá o curso, e quando ela estava passando, acho que pela Cidade de Deus, o ônibus foi queimado, e eles não permitiram que ela saísse, ela teve o corpo quase todo queimado. E ela ficou internada 7 meses, coisa do gênero. E aí, quando eu soube, né, que ela estava nessa situação difícil, nós fomos visitá-la, fomos em 3 visitá-la. E ela falava isso, ela só era a única questão que vinha à cabeça dela. Ela disse, gente, lutei tanto para chegar a essa faculdade, fiz de um tudo e tal, e fui impedida de continuar agora, por que tanto sofrimento? A gente disse assim para ela, olha, não importa muito por que disso, em algum momento isso vai ficar mais claro para você. O que importa é que agora você está diante de uma escolha que você precisa fazer. Você está com seu corpo queimado. E as marcas da experiência que você viveu são visíveis para quem quiser. Quantas pessoas havia no hospital onde você ficou internada? Várias pessoas. Elas aceitaram com tranquilidade a experiência que viveram? Assim como eu, não. Então você tem uma escolha. Você pode ser vítima de um ato violento, ou você pode ser, a partir de hoje, exemplo para todas essas pessoas que precisam de uma força que muitas delas não têm. Hoje ela trabalha como voluntária, esqueci desse hospital de Queimados, ali na Zona Sul, esqueci o nome. No Andaraí. Ela trabalha como voluntária nesse hospital, porque uma coisa sou eu chegar lá, todo meu amor, olha só, não. Outra coisa é ela que passou por isso, chegar ali e passar a experiência dela. Não é a mesma coisa. Ela tem uma autoridade que ninguém que tenha passado por essa situação teria. Então, ela faz um trabalho belíssimo de reerguimento, se é que a palavra existe, né? Reerguimento de pessoas. Porque as pessoas que passam por essa situação de
de ferimentos muito graves, elas entram numa revolta muito grande, entram em isolamento social, elas passam a ter um sentimento de ódio pelo seu agressor, quando é vítima de agressão muito grande, e ela é a pessoa que normalmente, quando a pessoa está aberta para isso, dá os primeiros starts para que ela tenha um equilíbrio na readaptação. Então, não importa muito se nessa primeira infância a minha história de vida foi muito difícil. O que você vai fazer com isso? Isso é o mais importante. Tem uma amiga aqui da casa, eu vou contar o milagre sem contar o santo, que vira e mexe, a coisa roda, não sei o que, ela para do meu lado para me contar, que na infância sofreu isso, passou aquilo, e nananana. Já está idosa, não consegue sair daquela experiência difícil da infância, que volta e meia lhe traz aquele sofrimento que ela precisa verbalizar. Não precisa ser assim, não precisa, a gente pode fazer diferente, sabe? Pode. Uhum. Cuidada. Uhum. Eu esqueci teu nome. Maria, né? Marina. Então, Marina. É verdade. Então, mas você é hoje fruto dessa história. E o teu amadurecimento, a tua compreensão da vida, só é como é hoje por conta desses eventos, dessa história que você acabou de contar pra gente. É verdade. Sim. Viu? Então, de alguma forma, valeu a pena, né? Perfeito. Perfeito. Vamos lá, gente, que a gente está super atrasado. A criança é mais do que um ser em formação. Trata-se de um universo individualizado, um somatório de valores que aos pais e educadores cabe penetrar para bem desenvolver e conduzir. O pavor que se lhe insufla, o desamor de que se sente objeto, as ofensas não digeridas que sempre lhe são atiradas como calhaus e chuvas de humilhação, terminam por produzir tormentos asfixiantes, dando gênese aos seres que a dominarão ao largo dos tempos, tornando-a venal, fingida ou igualmente violenta, rebelde, desagregada. É um trecho difícil, né? Nossa, hoje ele muito difícil, né? Não, tá difícil hoje. Hoje, não, eu não digo difícil de entender, só difícil pesado assim, né? Porque a gente está falando de crianças, então é muito pesado a gente ler um trecho, né? Os dois. Então agora você explica pra gente, assim, frase a frase. Traduz. Se a gente prestar atenção, é um trecho que é assim, pesado do que Joana narra ali pra gente. A gente até, pelo tempo, a gente pode depois dar uma puladinha mais para o final, senão a gente só na parte difícil não tem a parte terapêutica do negócio. Vamos lá só fechar, para a gente poder ir mais para a parte final. A criança é mais do que um ser em formação. Na verdade, a gente vê muito as crianças como seres frágeis, que o são, né? Como seres em desenvolvimento, como são, mas só isso. A gente ignora a condição de espírito imortal. Existe um livro lindo que eu acho que todo pai, toda mãe deve ler, o livro do
o nome, sempre o nome é mais difícil, né? Nossos filhos são espíritos do Hermínio. Que eu acho que nos coloca muito diante dessa condição, né? A gente só vê a criança do ponto de vista biológico. A gente só olha a criança como ser frágil, que está ali crescendo, que é miudinho e tal. A gente não vê nisso, não vê no miúdo a presença de um espírito. Dificilmente. É difícil, né? Porque aquela coisinha linda, né? É difícil. Ah, meu Deus, é verdade. Só eu sei. É difícil. A gente olha assim, oh meu Deus, mas é tão pequeno, né? Tão bonitinho. Isso. É verdade. Hoje em dia, em especial, a gente tem que estar com cuidado, que eles já são bem adiantadinhos. Mas é isso. Aí a gente precisa, o João está dizendo isso para a gente ali. Sabemos que é um ser frágil, mas não te esqueça de que ele é um espírito imortal. Essas experiências difíceis, olha assim, não são vividas por uma criança, são vividas por um espírito imortal em trajetória evolutiva. Eu falava ontem para vocês sobre as opções difíceis, as escolhas difíceis que a gente faz. Aliás, ontem foi tenso, vocês repararam que ontem foi tenso? Você reparou que ontem estava diferente o negócio, né? Você viu que estava diferente, né? Ontem, depois eu conto para vocês, foi bem diferente. Foi de noite, das 8. Foi bem diferente, tinha uma tensão no ar no negócio, e acabou que saiu uma coisa que não estava planejada, mas depois a gente veio entender por quê, que precisava falar naquele dia. E aí, dizer para vocês, eu me perdi, que eu fiquei tenso ainda. Eu vou dizer para vocês, não sei mais o que vou dizer, que eu me perdi. Dos valores. Dos valores? Aí depois mas por que eu fui lá? Aí a gente tem que entender o contexto dos valores, o espírito é imortal, as escolhas. Aí entrou a palestra. Isso. Aí a gente vai para a página que eu já não lembro mais, perdi. Dessintonizei. Acredita? Pois fui me lembrar de ontem que estava difícil, né? Ontem, mas eu perdi o fio da meada. Pronto, perdi o... Gente, é duro aceitar, mas eu perdi o fio da meada. Pronto. Você ia falar das escolhas difíceis. Eu realmente entrei na sintonia de ontem e perdi o fio da meada. Não, verdade. Mas, bom, enfim, vou contar a história de ontem. Aí ontem, a gente estava previsto para falar um negócio. A Iraci me deu, pela terceira vez, no ano, o mesmo tempo para falar. Da história da mulher adúltera. Eu até brinquei dizendo, gente, eu estou quase apedrejando essa mulher para ver se essa história acaba. Porque não aguento mais falar desse negócio, meu Deus. E aí eu falei, gente, mas tem que falar uma coisa diferente. Não, Maria de Magdala não foi apedrejada, é outra. Essa é outra. Tá. Aí eu falei assim, gente, de novo diferente, não dá para... O que eu vou fazer diferente, né? Aí fui fazendo assim, gente, vai ser um negócio diferente, porque vai ser na hora o que precisar ser, né? Mas eu vim numa tensão, assim, diferente. Tinha uma tensão diferente, vocês perceberam que eu estava tenso, né? Menina, começou a ver o negócio, veio um negócio, que saiu um troço que eu não esperava. Falei, que coisa pesada falar disso. Aí logo depois que terminou, o que teve de gente aqui na frente falando, que, aí quando começaram a contar as coisas, menina, teve. Negócio, não, mais do que isso, negócio de polícia até, o negócio foi triste. Deixa quieto. Então, saiu o que tinha que sair. Mas escolhas difíceis, não me lembro porque eu cheguei a isso, tá? Falei já que perdi o fio da meada. Mas olha para o filho como espírito imortal. Isso é importante, só lembro o que tinha que falar, tá? Vamos mais para frente, que senão a gente vai... Não sei. Ainda não está no YouTube, não. Tem que ver com o povo. Somente o amor possui os ingredientes de correção desses equipamentos do inconsciente, geradores dos distúrbios alienadores da pessoa. Vezes, porém, ocorrem nas quais, além das personificações construídas pelo inconsciente, predominam entidades conscientes de outra
dimensão, que obsediam e atormentam aqueles a quem odeiam ou supõem lhes devam compreensão e amor. A espiritualidade amiga tem um mecanismo fabuloso de crescimento e que eles têm consciência que às vezes não se consolida durante a encarnação. Você passa uma vida difícil dessa, que desde criança tem toda uma adversidade, e aí desencarna em plena revolta e entra em processos obsessivos severos, para que em algum momento, pela força do amor, a espiritualidade junta aqueles dois e mostra para esses dois a razão desse nó que se gerou, desse desajuste horroroso que se estabeleceu entre eles, e a causa está lá atrás. Não sei se vocês conhecem a força do arrependimento, a força que tem você olhar para trás e reconhecer um erro. Isso traz uma consolidação de aprendizado que é fabulosa. Então, às vezes, é necessário estabelecer uma relação entre pessoas que façam das suas trajetórias, pelas suas incapacidades, uma vida muito difícil, mas que lá para frente, porque os espíritos superiores têm isso, eles veem a vida como um contínuo. O que a gente vive aqui é só um momentinho. Eles não têm esse olhar passional e piegas de que, tadinho, vai sofrer. Não, é pedagogicamente útil. E este reencontro, e aí quem faz o trabalho de mesa vê isso muito, né? Porque aqui e ali vai aparecendo. E a importância, o significado existencial da compreensão de que a sua revolta era fruto de uma imaturidade, traz, primeiro, uma aproximação entre esses 2, 3, 4, depois, um aprendizado tão consolidado que aquilo muda o rumo da vida daquela pessoa. Eu sempre digo que a mesa nunca foi meu lugar assim, né? Eu nunca fiz bem esse negócio, nunca foi a minha praia. Mas as experiências que eu tive na outra casa, foi assim, das coisas mais sublimes que eu vi em doutrina espírita tem a ver com isso. Porque a gente via pessoas chegando, querendo matar, querendo destruir pessoas, destruir casa espírita, destruir tudo, com ódio, e aquela coisa terrível. E depois, sendo aquele que provavelmente é um dos mais dedicados trabalhadores daquela mesma casa, lutando pela proteção daquela casa, pelo reconhecimento do desequilíbrio que ele trazia e agora da compreensão do que representa o seu papel como construtor de uma nova realidade. Então, isso é de uma beleza que talvez nenhuma outra religião consiga fazer. Eu digo isso porque os obsessores são expulsos, são, sei lá, tem uns nomes aí que o povo usa, são exorcizados, presos, expulsos, blá, blá, blá. O espiritismo não expulsa, não, ele acolhe. Ele acolhe. E isso eu não vejo em nenhuma outra doutrina, em nenhuma outra religião. Ele acolhe, esclarece, né, e encaminha. Então, ele dá uma direção para aquele espírito, né, que está perdido, está desorientado. E o que a gente sente muitas vezes é que realmente eles sentem um alívio, né, um arrependimento muito grande e uma paz que eles não estavam sentindo há muito tempo. Então, eles são muito agradecidos, enfim, choram muito, geralmente, porque parece que uma venda é retirada do olho e eles veem a realidade como é. E quem está perto não tem como não se emocionar muito em situações desse tipo. Vocês estão entendendo que a gente tem um olhar muito materialista ainda. A gente pensa na vida, na encarnação daquele indivíduo como processo terapêutico. Às vezes a encarnação completa é só meio, porque o ápice do tratamento vai se dar depois no plano espiritual. Porque é ali que o contexto de compreensão vai surgir de maneira mais adequada. Então, quando a gente olha uma criança que passa por essas dificuldades que a gente está vendo, nesse contexto, primeiro, é um espírito imortal, não há injustiça. Segundo, o processo é de auxílio dele mesmo. Terceiro, não olha para a encarnação, olha para depois, porque o processo terapêutico vai se dar no plano espiritual. Se você tiver este olhar como um todo, você vai ver que o planejamento deles é perfeito, porque eles são dominadores profundos dos escaninhos da alma humana. E só eles sabem qual era a estratégia mais adequada para alcançar o fim que o amor pretendia.
a gente roda, 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 e a gente termina no processo terapêutico sempre olhando para quem? Para o amor. Sempre para o amor, sempre ele. A maior lei que Jesus estabeleceu, né? A primeira e mais relevante lei, o amor. Fica mais claro agora, né? A gente consegue entender o porquê de situações tão difíceis. São processos terapêuticos indispensáveis à recuperação de espíritos empedernidos no mal, no ódio, na dificuldade, na conduta de teimosia por muito tempo. Às vezes não há outro. É mais fácil gastar uma encarnação com momentos desse tipo do que gastar 3, 4 com estratégias menos eficientes. Vamos pensar com um olhar mais alargado do que os estreitos espaços de uma única vida. Tá? Isso acho que é importante. E Joana, nesse texto, que é um texto denso, nos evoca a compreender essas questões. Eu acho que a gente está fechando. A semana que vem o módulo? Tem uma ou duas, não me lembro. Mais duas, tá. Diga, minha querida Marina. Eu acho importante juntar uma coisa com isso, a necessidade de intelectualizar coisas, aprender. Aham. Aprender a estudar, porque é via esse estudo que a gente vai entendendo com a cabeça, para depois passar para o coração, que tudo que a gente sofre na vida é resgatado pelo amor de Deus. Porque pelo amor a gente aprende, quando a gente está sofrendo, nós não temos nossa de Deus falando, É. avançar, pagar uma dívida futura agora. É uma coisa tão bonita isso. É verdade. Eu acho que a ponta para o lado importante do amor, as duas áreas, do amor e o intelecto. É. A amiga está retomando aqui o início lá, quando tratava da questão do amor. Eu repito, né, não é para os desencarnados não, tá? É para os internautas, tá? Bom, que tal se a gente fosse já para a parte mais final? Essa já é a última? É, mas eu digo, dá tempo? Fazer as duas? Dá tempo, né? Estou tão acostumado a terminar depois. A gente vai terminar na hora, viu? A psicoterapia dos passes, da renovação moral do paciente e do esclarecimento da personalidade subjugadora conseguem liberar a vítima, que deverá passar a envidar esforços para conquistar um elenco de recursos morais, nos quais estejam luzindo a caridade e a compaixão. Da terapêutica espírita a gente entende, né? Porque não acho que não tem ninguém que conheça tantos trabalhos dessa casa quanto, né, o povo da diretoria. D está ali também para não deixar mentir, né? É uma complexa rede. Então, por exemplo, vê se não é assim, D, vê se eu tô errado, me ajuda. A pessoa faz lá o atendimento fraterno, aí depois dá curso, aí depois está na mesa e tal, e não sei, de repente as coisas fazem sentido, né? A gente observa quem chega, como chega, observa a trajetória, se ele está trabalhando na casa, como é que é, o que ele produz disso. E quando a gente olha, né, nessa macroestrutura da vida da pessoa, a gente diz assim, gente, como fulano está diferente, né? Como ele mudou. Essa mudança, eu acho assim, belíssima. Eu tenho uma paixão enorme. Uma das minhas prioridades é mobilizar pessoas para elas estarem aqui dentro. Uma das minhas mobilidades, né, das minhas prioridades, desculpa, sempre. Porque eu acredito que esta é uma trajetória que a gente não consegue em outro contexto. Não consegue. A gente vê essa mudança muito no tratamento espiritual. É assim, é muito forte isso. A gente vê a pessoa quando chega, né, e depois de um tratamento, ou no meio, já vê aquela melhora. É muito gratificante, assim. A gente vê realmente a espiritualidade atuante ali, né, trabalhando, amparando, ajudando, né, nos sustentando em todos os momentos. A gente pode não ver, mas com certeza eles estão aqui com a gente. O atendimento fraterno, a pessoa vai lá por uma doença, por um problema existencial. Aí vocês mandam para a cura. Ali também se trata coisas que não são físicas. Sim, sim. O tratamento espiritual não é só para o corpo, né, e sim para a alma também. Aliás, na realidade, né, tudo é da alma. É. Existencial também mandam. Sim, sim. Vou te
contar uma história de uma família daqui da casa. Vou contar o milagre sem falar do santo, apesar de que a própria pessoa conta isso com muito orgulho. Eu acho que é para se orgulhar mesmo. Apareceu-nos uma família no final do ano passado, final do ano retrasado. E eles vieram recomendados exatamente para entrar no Livro dos Espíritos 1, né? Do meado para o final. A família veio, né, o casal veio primeiro por conta de uma doença grave. A esposa estava com uma doença muito grave. E vieram para cá. No Livro dos Espíritos 1, o que eu dava aula para eles, a agressividade, a revolta deste marido, que ama esta mulher, era tão grande, que sempre que a gente estava explicando qualquer coisa, as perguntas dele eram muito agressivas. De questionamento, de colocar em xeque, colocar em dúvida. Muita agressividade em torno da incompreensão do porquê uma mulher tão jovem passava por uma dificuldade tão grande, né? A gente já tem aí quase 2 anos, né, completados desde a chegada deles na casa. A mulher dele está curada, da doença gravíssima, e ele uma vez me disse assim: eu acho que a minha mulher se submeteu a uma doença muito grave para que eu pudesse estar aqui dentro e me beneficiasse. Porque se fosse por mim, eu não teria vindo. Eu só vim porque era por ela. Porque por mim eu teria desistido. Eu não lutaria por mim como eu lutei por ela. E eu hoje, ela adora, ela frequenta, ela aproveita. Mas a grande modificação na casa foi minha. Porque eu era o principal problema da casa. E eu fui beneficiado pelo amor dela. Certamente ela também tinha as suas necessidades com a doença. Mas só o fato de ele reconhecer isso já é alguma coisa que eu vou repetir para vocês. Nada na vida material lá fora proporciona isso na vida de uma pessoa. Nada. Nada. A reencarnação é uma ideia sublime de Deus. Não podia ter nada mais perfeito para nos aprimorar do que a reencarnação. Esse texto da Joana é para ler com lupa, linha por linha. Porque se você pegar toda a trajetória desse texto, do capítulo que a gente está propondo, é o nosso... Vamos combinar o seguinte... Amor, imbatível amor. Pergunta o conteúdo, não pergunta o nome, gente, tá? Tá? Mas eu mando para vocês de novo o planejamento aquele, lembra? Mas de novo. É lindo, é lindo. Amor imbatível amor, é lindo. E este capítulo, ele é difícil e denso no meio de uma coisa que não é. Ele vem numa trajetória, dá essa parada tensa e continua diferente. Ele é um capítulo para chamar a atenção. Porque do ponto de vista da construção, sabe, da trajetória do livro, é estrategicamente colocado para que a pessoa... Eu disse lá para os meus alunos, olha só, você não precisa botar um negritão, faz um parágrafo pequenininho no meio de um monte grande, que ele vai chamar a atenção. É a mesma coisa. Vem com uma batida de capítulos numa vibe. Aí, de repente, vem diferente. É para chamar a atenção. Então, é lindo esse capítulo. Dá uma olhada. Amor imbatível amor. Aí, qual é o capítulo? Lê tudo. Faz assim. Não, eu mandei assim várias vezes, várias semanas atrás. Não, é que a gente mandou no início do ano, o planejamento do ano, aquele. Ele pode enviar de novo, com todo prazer, que isso... O nosso prazer é vocês estarem aqui. É verdade, é verdade. Depois você dá o e-mail que a gente manda. Quem vai fazer a leitura do texto para a gente refletir ao longo da semana e emendar com a prece. Ah, minha amiga ia falar, desculpa, esqueci, mas você... Agora tem todo... A frase, aquela, é de Francisco Espírito Santo Neto. Mas qual é a fonte? É porque também a gente tem que tomar cuidado com quem diz isso, né? Bob Marley? Jesus! É porque às vezes o povo pega aí um famoso desse, bota a fotinho dele e bota do lado, bota Bob Marley, né? Então... A gente tem que tomar muito cuidado com essa questão da fonte, né?
Mas a frase é linda, né? Que legal. Sim, sim. Aham. É. Não. Ah, é? Ah, gente, é verdade. A frase da semana é a do Divaldo. A do que ele falou no Jô. Prefiro um ateu de respeito a um religioso hipócrita, uma coisa parecida com isso. Aliás, vamos ver fofoca, não sei se é verdade, vamos fazer fofoca. Não sei se é verdade, mas eu recebi umas fotos de uma amiga que trabalha na Globo dizendo que foi curtinha, né? O Jô não valorizou, que podia ter valorizado, vamos concordar que o Jô não levou fé, né? Não foi tudo isso, assim, o Jô, né? Não foi, não, acho que podia, faltou ali, beleza. Porém, conta-se que Divaldo, quando saiu da gravação, foi recebido por muita gente lá dentro, muita gente. Entre eles, o Faustão, que no domingo divulgou um livro do Divaldo, vocês viram? Divulgou o livro de que ele foi falar lá no Jô, da Lande, Ana Lande, ele divulgou. O Faustão nunca divulgou um livro espírita. Nunca. E a fala do Faustão foi assim: do médium respeitado Divaldo Pereira Franco, maior médium da atualidade, que tem uma obra social muito bonita, nananã. Não sei se é verdade, mas o que disseram é que, da entrevista para o domingo, o Divaldo foi à Mansão do Caminho. O Faustão foi à Mansão do Caminho. Foi o que a menina me disse lá, não sei se é verdade. Mas o que eu quero dizer é assim: olha o que representa a repercussão de um espírita ir à televisão e não levantar a bandeira da sua religião, mas da honradez. Da honradez. É isso que eu ia te dizer agora. Só pode fazer esta frase e ter a repercussão que a gente imagina que ela vai ter, e eu já visualizo isso desdobrando, alguém que tem a história de vida que o Divaldo tem. Porque dito isto na boca de outra pessoa, é hipocrisia, é autopromoção, é mentira, é qualquer coisa. Mas na boca do Divaldo tem a credibilidade que a gente conhece. E eu não tenho dúvida de que eventos como esse vão promover uma divulgação do Espiritismo pelo que ele representa. Vamos esperar aí as cenas dos próximos capítulos. Eu acho que o que ficou também foi a postura do Divaldo na frente do Jô Soares, né? Porque estava claramente a postura do Jô Soares. As perguntas que ele fazia eram muito superficiais, cético. Isso. E o Divaldo naquela, mística. Isso, pois é. E o Divaldo sempre muito simpático, ele estava muito educado. Muito educado. Pois Uma pessoa exatamente. que vai receber um espírita e não sabe se chama de espírito, é sofrível, né? Mas eu volto a dizer, a estratégia, a oportunidade foi muito bem aproveitada, né? E provavelmente o que precisava ser alcançado foi alcançado, né? A elegância dele, a generosidade, a alegria dele, né? É verdade. A alegria dele. Quer fazer, Marina? A prece. Eu te atendo. Deixa eu só te fechar para fazer a prece, que eu te atendo. Vem. Quem quer fazer a prece? Marina quer. vai. Vem, Marina. Vem. Não está preparado para fazer prece? Que não fez jejum? O que você precisa preparar para fazer prece? Não. O que eu preparo para fazer prece? Agradecemos, Senhor, estar aqui mais uma vez, nessa casa querida, com todos os amigos, colegas, encarnados e desencarnados, numa tentativa de internalizar, de apreender
aquilo que nós todos sentimos e não compreendemos a maioria das vezes, mas que um dia vai fazer sentido. Com vossa graça e graças a Deus. Muito obrigada. Beijo, gente. Até quinta.